Oséias capítulo 6, do verso 1 ao verso número 3. A palavra de Deus diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Pai, mais uma vez nesse dia, estamos diante da tua palavra. Grande privilégio que o Senhor nos concede, ouvir a tua voz nesse lugar, que é aquilo que nós realmente precisamos. Nenhum de nós está aqui para ouvir discursos humanos, filosofias desse mundo, histórias, mas sim a tua boa palavra, a verdadeira palavra que alimenta, que transforma e que nós necessitamos. E por isso, oramos te pedindo, fala ao nosso coração, quebra as barreiras de entendimento, para que todos nós possamos ouvir a tua voz. A minha vida entrego em tuas mãos, pedindo graça e misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo, que ela me capacite a ministrar a tua palavra, para que todos nós aqui sejamos abençoados por ela. É o que te peço em oração com meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Esse versículo, especialmente o terceiro do texto que lemos, que é bem conhecido, aonde o profeta nos faz um chamado da parte de Deus, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aqui ele apresenta 2 etapas distintas. Uma coisa é conhecer ao Senhor, outra coisa é prosseguir conhecendo, prosseguir crescendo nesse conhecimento. E a chamada de Deus para nós é que isso se torne realidade na nossa vida. Veja, o conhecimento de Deus não é algo que se limita a um acontecimento. Como você que encontra uma pessoa na rua, alguém te apresenta, você já conhecia o fulano. O conhecimento de Deus não se remonta a um dia desse, em que alguém te apresenta, você o conhece, pronto, está bom, já o conheço, já sei quem ele é, já sei a respeito dele. Então não é um acontecimento isolado, mas, segundo diz a Bíblia, é uma vida na presença de Deus. E é disso que o profeta fala aqui. Conheçamos sim, mas prossigamos em conhecer, continuamente, porque há um conhecimento em Deus que é inesgotável. Deus não é descrito nem contido numa enciclopédia ou em qualquer livro que você possa ler e dizer: pronto, já o conheço o suficiente, já sei o bastante. Nem a Bíblia é capaz de dizer tudo a respeito de Deus. Por mais que nós a possamos ler e reler, ela não tem tudo aquilo que é necessário saber a respeito de Deus. Porque muito também desse conhecimento se dá na prática, e não apenas na leitura, mas também na comunhão. Então o profeta nos fala aqui de uma vida na presença de Deus. E a Bíblia diz em alguns exemplos que algumas pessoas tiveram a curiosidade de conhecer Deus. Talvez até alguns de nós chegamos a Deus por curiosidade, porque alguém nos disse alguma coisa e a gente quis ver por si mesmo. Muitas vezes isso acontece, mas o problema é quando nós ficamos somente nessa etapa, na etapa da curiosidade, quando nós não vamos além do que já conhecemos. E há alguns exemplos bíblicos de pessoas que chegaram a Deus, ou por curiosidade, ou até por necessidade, para ter alguma necessidade suprida, então ela procura Deus naquele momento. E um dos exemplos eu quero compartilhar contigo está em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 12, no versículo 20 e no versículo 21. Também um texto conhecido da vida de Jesus, aonde a Bíblia diz no verso 20: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos
Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então alguns gregos, que não eram judeus, corretamente, foram até lá porque ouviram falar de Jesus e manifestaram o desejo de conhecê-lo. Havia uma curiosidade no coração deles, foram atraídos por essa curiosidade. E aí falam a Filipe: olha, nós gostaríamos de vê-lo, gostaríamos de conhecê-lo. E o texto então se desenrola, alguns acontecimentos aqui, e aí chega o texto ao versículo 37, aonde está escrito: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o que aconteceu? Não creram nele. Então eu posso ter a curiosidade de saber quem é Deus, posso ter a curiosidade de ler a respeito de Deus, mas nem por isso acreditar nele. E esses homens estiveram ali, curiosos de quem era Jesus, mas mesmo vendo as coisas que ele fez, a Bíblia diz que não acreditaram nele, é o que aqui está escrito. Outro exemplo está também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 23 do Evangelho segundo Lucas, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito, queria o quê? Queria vê-lo. Herodes estava curioso também a respeito de Jesus, há muito tempo que ele tinha o desejo de vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Olha, ele ouviu, olha a curiosidade aí sendo despertada no seu coração. Ah, eu quero saber quem é esse, de quem tanto se fala. Ah, eu quero vê-lo. E ele também esperava, segundo diz aqui o versículo, vê-lo fazer algum sinal. Então ele ouviu que Jesus fazia algumas coisas extraordinárias, e aí ele sente o desejo de conhecê-lo, e diz explicitamente que queria ver que Jesus realizar na frente dele algum desses sinais, alguma dessas maravilhas que ele tinha ouvido a respeito de Jesus. E no verso 9 diz: e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Ele perguntava muitas coisas a Jesus e Jesus não dizia nada. Será que Jesus não queria se deixar conhecer? Não, muito pelo contrário. Mas sabia Jesus da intenção do coração de Herodes, que era apenas matar uma curiosidade, que era apenas saciar um desejo de ver alguma coisa extraordinária, como que num show, como que num espetáculo, de alguém que vai querendo ver uma mágica. Esse era o sentimento de Herodes em relação a Cristo. E aí o verso 11, então, esclarece tudo. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. De repente, aquela curiosidade se transforma num desprezo. Porque eu esperava uma coisa, mas recebi outra. Eu tinha uma expectativa a respeito de Deus, mas essa expectativa não se concretizou. Então a reação é o desprezo. A reação é desprezá-lo completamente no seu coração. Então há muita gente que age exatamente da mesma forma, como os gregos do texto, como Herodes nesse episódio. Tem uma curiosidade, tem um desejo de vê-lo, tem um desejo até de ouvi-lo falar alguma coisa, mas apenas por curiosidade, apenas para saciar algum tipo de desejo do seu coração. E esse conhecimento que essas pessoas tiveram dele, em nada mudou as suas vidas. Nenhum desses gregos teve sua vida transformada porque conheceu Jesus. Herodes certamente não teve a sua vida transformada porque conheceu Jesus dessa maneira. Então o que o profeta vem enfatizar para nós é que conhecer, tudo bem, é importante, mas mais importante é prosseguir conhecendo. Mais importante é desenvolver um relacionamento. Evangelho é o relacionamento de Deus com o homem. O relacionamento que foi perdido com o pecado, porque a Bíblia diz lá em Isaías 59,
que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o relacionamento foi rompido no Éden. E a religião, o religar, é nos trazer de volta para Deus, para ter com Ele, para restaurar com Ele o relacionamento que foi perdido por causa do pecado do homem. Então apenas conhecê-lo, apenas trocar algumas palavras com Ele, não vão necessariamente levar a uma transformação de vida, mas sim prosseguir em conhecê-lo. Mas há também alguns exemplos na Bíblia de pessoas que queriam ser mudadas por Jesus, que queriam conhecer Deus, mas queriam experimentar uma mudança de vida. Não era apenas uma curiosidade. E essas pessoas que conhecem Deus dessa forma e que prosseguem em conhecê-lo, Deus também as conhece. Porque, na verdade, o que está em jogo aqui não é o quanto eu conheço a Deus, mas o quanto Ele me conhece. Como Jesus disse aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês e designei cada um de vocês para dar frutos. Então não adianta também eu conhecer a Deus se Deus não me conhece. É como aqueles que chegaram para Jesus, como ele mesmo contou a história, naquele dia dizendo, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós curamos enfermos, nós fizemos um monte de coisa. E aí o que Jesus responde? Afastem-se de mim, não os conheço, vocês praticam iniquidade. Mas o detalhe é que Jesus diz, não te conheço. E parece conflitante, porque Deus conhece tudo. Deus não é onisciente. Sim, Ele conhece tudo. Mas no sentido que Ele deseja ter de relacionamento, essas pessoas não fazem parte desse relacionamento. Então Ele não as conhece como discípulos. E esse é o grande problema. Não apenas conhecermos a Deus, mas prosseguir em conhecê-lo e que Ele também nos conheça. Veja um exemplo que eu dou a você, um no Antigo e outro no Novo Testamento. Primeiro, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo número 33. Em Êxodo, no capítulo 33, nós encontramos Moisés. E no versículo 15 do capítulo 33, até o verso número 18, diz assim, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Nesse episódio, havia um litígio entre Deus e o seu povo. A ponto de Deus dizer a Moisés, olha, esse povo está me perturbando muito. Você vai nesse deserto, mas eu não vou. Eu vou mandar um anjo, mas eu mesmo não vou com vocês. E aí Moisés, que buscava conhecer a Deus pelas razões certas, inconformado com aquilo, ele disse, Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não for, não tem razão da gente ir. Porque nenhum anjo substitui o Deus verdadeiro. Não há nenhum anjo que possa substituir o meu relacionamento com Deus. E aí Moisés traz essas palavras tão impactantes, não é? Dizendo, se a tua presença não vai, não nos faça ir também. Não tem sentido nós irmos. E aí ele diz, como se há de saber que achamos graças aos teus olhos? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo? Ou seja, o que ele diz, olha, o que me torna diferente, o que torna esse povo diferente, não é que a gente tem um anjo que nos guarda, mas é que o Senhor anda conosco. O que nos torna diferente, não é que a gente tem um amuleto que carrega, mas que o Senhor está andando conosco. É isso que nos torna diferentes como povo, como cristãos. E se isso não existe, não tem conhecimento que apenas por conhecer vá substituir a permanência, o relacionamento.
Nada vai substituir isso, e essa é a conclusão de Moisés. E aí Deus diz a ele: farei também isto que disseste, pois achaste graça aos meus olhos. Deus não diz assim, você merece. Não, você achou graça. Eu te dou o que você não merece. Você não merece que eu ando contigo, mas eu vou andar contigo. E é assim que Deus faz com a gente, irmãos. Nenhum de nós merece que Deus esteja conosco. Mas como nós achamos graça aos seus olhos, Ele diz assim, você não merece, mas eu vou andar contigo. Graças a Deus, né, irmãos? Você não merece, mas eu vou estar ao seu lado. Porque eu te conheço pelo nome. É o que Deus fala aqui. Como eu disse, o mais importante não sou eu conhecer Deus, mas é Deus me conhecer. E Jesus disse isso também, ele diz, as minhas ovelhas, eu as conheço. Eu as chamo pelo nome, exatamente como Deus diz aqui a Moisés e ao povo de Israel. Deus diz, eu te conheço pelo nome. Jesus diz, eu te conheço pelo nome. Isso é que faz diferença. Não sou eu ter um título, como hoje tem alguns, né? PhD, doutor em divindade. Esse título é o maior barato que eu acho, né, irmão? Doutor em divindade, caramba! Isso me deixa, hein? Imagina. E o que adianta eu ser doutor em divindade? Se Deus olhar para mim e falar, não sei quem você é. Você me conhece à beça, mas eu não te conheço. Você sabe tudo sobre mim, mas eu não sei nada sobre você. Porque nós não temos um relacionamento. Porque a minha graça não te alcançou. E o que o texto diz é isso. Aí Moisés então diz, então eu rogo-te que me mostres a tua glória. Ora, Moisés, aquele que já tinha visto a glória, lembra da sarça lá? Aquele que já tinha tido experiências tremendas, ele ainda quer ver a glória. Porque conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta aquilo que eu tive há 20 anos atrás. Moisés ainda está dizendo, eu ainda quero ver a tua glória. Eu quero continuar vendo a tua glória. Eu não quero viver de passado, como diz aí que viver de passado é museu, né? Não, eu quero ainda hoje ver a tua glória, é o que é dito aqui. Então há um conhecimento que Moisés ensina para a gente, que é para ser mudado, para ser transformado, para experimentar esse relacionamento e para ver a glória de Deus. Um outro exemplo que eu disse está no Novo Testamento, aí no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. É um exemplo que ficou bem conhecido por causa de uma música. Você vai entender. Lucas 19, versículo 2. Diz assim, eis que um homem chamado Zaqueu, lembrou dele? Por causa da música, né? Então o Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Se você pensar nisso, você vê que Zaqueu podia estar na mesma vibe, né, de Herodes, dos gregos. Ó, Jesus está passando aí, ele já ouviu a fama. Então, curioso que vou subir até numa árvore, porque eu quero ver o homem passar, né? É como hoje acontece, aí passa uns superstar, né? Aí os jovens sobem nas árvores, sobe não sei o que, chora, né? Tá passando o homem lá. Pá. E aí Zaqueu, a princípio, pode até ter sido movido por isso, né? E de pequena estatura, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe o quê? Zaqueu. Como é que Jesus chamou ele? Zaqueu. Pelo nome. Não chamou assim, ô fulano, ô baixinho. Podia dizer, né? Jesus fosse carioca, esse é um problema. Já botava um apelido no cara. Ô baixinho, desce daí. Não. Jesus chamou Zaqueu. Zaqueu, eu te conheço. Eu sei o teu nome. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E aí qualquer tipo de curiosidade nesse momento se desfaz, porque a Bíblia diz que ele desce a toda pressa e recebe Jesus com alegria no seu coração. Agora,
não é só uma curiosidade. Agora é um conhecimento. Agora é um relacionamento. Ele me conhece, ele sabe o meu nome, ele sabe quem eu sou, ele sabe até da minha má fama aqui nessa cidade. Mas mesmo assim ele disse que para ele seria bom estar na minha casa. Eu não tenho que entregar minha vida para um homem desse? Eu não tenho que me render? Eu não tenho que conhecê-lo mais? Eu não tenho que abrir minha casa para ele? Eu não tenho que fazer tudo que ele disser? Então é assim que Zaqueu vai ser transformado. Não por uma curiosidade, mas por um toque, por um conhecimento, que depois se transforma em uma tentativa contínua de conhecê-lo cada vez mais. E aí o que é produzido é a transformação. O resultado dessa experiência não é que Zaqueu depois saiu contando, olha, eu vi um homem, o homem foi lá em casa, o famosão comeu lá as minhas custas. Não, o que resultou dessa experiência é que Zaqueu agora é outro homem. Verso 8 diz, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo. Quem resolveu? Zaqueu. Jesus pediu alguma coisa para ele? Jesus falou alguma coisa dos negócios escusos dele? Jesus deu alguma indireta falando da safadeza de Zaqueu? Não. Mas o conhecimento foi tão impactante que aí ele resolve, ele próprio, olha para si mesmo, percebe a própria miséria e resolve mudar. Isso é conversão. E aí ele diz, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E aí diz a Bíblia, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Houve salvação em Zaqueu. Salvação começa com conhecimento. Eu conheço Jesus, mas não se limita a conhecimento. Porque esse conhecimento me transforma. Esse conhecimento muda a minha vida. Herodes mudou? Os gregos mudaram? Não. Mas conheceram. Mas não adiantou nada. Continuaram as mesmas e talvez até piores pessoas agora, porque tiveram a oportunidade e desdenharam dessa oportunidade. E é assim que Deus quer ser conhecido. Não meramente por curiosidade, mas para que a gente tenha com Ele um relacionamento. E para isso Deus tem se revelado, irmãos. O que a Bíblia mostra para nós é que não é difícil conhecer Deus. Não precisa de PhD, não precisa de doutorado em divindade para você conhecer Deus. Qualquer pessoa pode conhecê-lo. Não precisa ter diploma, não pode ser até analfabeto. É possível conhecê-lo. Porque ele se revela, ele se dá a conhecer. Veja, a própria Bíblia diz, a natureza mostra a glória de Deus. Deus se deixa conhecer pela natureza. Mas um homem pode olhar para essa natureza e dizer assim, bonita essa natureza, mas foi uma obra do acaso. Houve uma explosão há 6 bilhões de anos e agora está tudo aí bonitinho como está. Ô sorte, né, irmãos? Ô coisa, né, impossível de acontecer, né? Mais do que ganhar na Mega Sena. Tudo aconteceu, está aí tudo bonitão, porque foi uma obra do acaso de milhares e milhares de anos de evolução. Deus se revela, mas o homem não quer conhecer. Deus se mostra, mas o homem não quer ver. E dizem aí que o pior cego, quem é? É aquele que não quer ver. O homem é o pior cego porque ele simplesmente não quer ver. Deus dá sinais, Deus também dá sinais, mas o homem às vezes vê os sinais e mesmo assim não acredita, como tantos exemplos que a gente tem na Bíblia, de pessoas que viram, mas que na hora H gritaram Barrabás. Então também não são os sinais suficientes para que alguém de fato conheça Deus. Mas a Bíblia diz que Deus também se revela pela sua palavra. E eu leio contigo no Salmo número 19, um salmo que exalta a palavra de Deus e a sua beleza.
A Bíblia diz no Salmo 19, no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Pela sua palavra, Deus se revela a qualquer um que queira buscar nela o conhecimento de Deus. Mesmo sem diploma, qualquer um pode conhecer a Deus pela sua palavra. No Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Deus, pela palavra, ilumina o nosso caminho, nos dá direção, nos mostra o caminho que temos que andar, é só seguir por Ele. Então Deus se revela também pela sua palavra. Deus se revela através de Jesus, que é a maior revelação de Deus, porque é o Verbo que se fez carne. E no Evangelho segundo João, no capítulo 14, do verso 6 ao verso 9, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que mais precisa ser revelado? Jesus, a revelação de Deus, dizendo explicitamente: quem me vê, vê o Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai. E se você me conhece, conhece o Pai também passa a te conhecer. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. E é essa palavra que nos ilumina o caminho, que é a lâmpada para os pés, que nos faz encontrar esse caminho que leva a Cristo e que leva à salvação. Só por esse caminho podemos chegar lá. Enquanto todas as religiões mostram o esforço do homem para chegar a Deus, o Evangelho é a única religião que mostra o esforço de Deus para chegar no homem, que mostra o sacrifício de Deus para encontrar com o homem. E mesmo assim, o homem se rebela contra aquele que quer lhe salvar. Imagina alguém morrendo afogado, ansiando por um braço, por uma boia, e alguém chega lá para oferecer esse braço e essa boia, e a pessoa diz: não quero. E é isso que o homem tem feito. Deus quer salvar, mas a pessoa não quer ser salva, porque ela não percebe que ela está morrendo afogada. Ela se acha segura num mar que não dá pé. Ela acha que ela vai se aguentar ali por quanto tempo? Muitos não têm a ideia daquilo que estão fazendo. Mas talvez você pergunte: e como eu posso de fato conhecer Deus e por Deus ser conhecido? Como disse, não é uma experiência científica ou filosófica ou histórica, mas é uma experiência pessoal. E isso pode acontecer das mais diversas maneiras. Cada um aqui pode contar como testemunho como foi o seu encontro com Deus. Como foi que você o conheceu? Você talvez seja capaz de dizer isso. Eu vou ler um exemplo que está na Bíblia, no livro de Atos, que está no capítulo 9, que é o exemplo do apóstolo Paulo. A maneira como ele conheceu a Deus, que foi bastante traumática. Do verso 1 ao verso 5 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mais uma vez, Jesus o chama de quê? Seu nome: Saulo, Saulo. Eu sei quem você é, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você veio fazer aqui: matar, prender meus filhos.
Eu sei tudo sobre você. E eu te pergunto, por que você me persegue? E aí Saulo, que não sabia quem era, não tinha a menor noção de quem estava falando com ele, diz, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso é uma experiência pessoal. Foi assim com Paulo. Agora quer dizer que vai ser assim comigo ou com você? Não. Com cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história para contar. Mas uma coisa se repete, antes de você conhecer Deus, Deus já te conhece. Antes de você dar um passo na direção dele, ele já foi ao teu encontro. Ele já tem planos. O plano de Deus, a Bíblia diz, é salvar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas não são todos salvos. Por quê? Porque alguém recusa a salvação. Porque alguém desdenha, como fez Herodes. Porque alguém escarnece de quem é Jesus, o Salvador. E aí não chega à salvação, mas é uma experiência. Outro que teve também sua experiência amarga no conhecimento de Deus e que fez parte da sua vida, da formação, que foi importante, é o personagem Jó. No capítulo 42 do livro de Jó, do verso 1 ao 6, todos conhecemos, diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está dizendo tudo isso já no final da história. Mas você sabe no início da história quem era Jó? Era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha com Deus um relacionamento. Era um homem que sacrificava, era um homem que ofertava, era um homem que contribuía, era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Mas isto não era o bastante para o conhecimento que ele ainda necessitava. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí ele então diz essa declaração, eu disse coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. E aí ele admite, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque agora eu tenho uma experiência nova. Ainda há mais coisas para conhecermos de Deus, irmãos. Ainda há mais coisas para melhorar o nosso relacionamento. Ainda mais aonde chegar, ainda mais o que ver, ainda mais o que conhecer. Como eu disse aqui, se você ler a Bíblia toda, ainda não é o suficiente. Imagina aquele que ainda não leu. Nem olha para mim agora, por favor. Não é? Se eu ler tudo, ainda não é o suficiente. E quem ainda não leu? Você ainda não conhece nada, né? Você ainda está engatinhando. Mas é isso assim mesmo que funciona. Um dia você vai terminar de ler. E um dia, depois que você terminar de ler, você vai ver que você precisa ler de novo. E aí, quando você achar que conhece tudo, você vai chegar à conclusão que você não conhece nada. E que você precisa conhecer mais um pouquinho. E aí a vida vai te colocar experiências e situações em que você vai ver que ainda falta muita coisa. E aí você vai voltar e vai conhecer mais um pouquinho. E aí a palavra de Deus vai se cumprir, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como eu disse, conhecer a Deus é fruto de comunhão, é fruto de intimidade, é relacionamento, é convívio. Você não conhece uma pessoa quando é apresentada a ela. A gente costuma dizer, eu conheci o fulano, me apresentaram. Não, você só conhece o fulano quando você convive com ele. Porque na apresentação todo mundo é bonito, a gente só mostra a melhor parte da gente, né? A gente só mostra as qualidades, a gente está de uma roupa bonitinha, tudo, a gente conhece uns aos outros assim. Mas vai conviver com essa pessoa que você vai conhecer quem é ela. Vai passar um mês, uma semana, um ano com ela, aí você vai conhecer quem é a pessoa. E é assim que acontece com Deus. Não é no momento você tem um conhecimento necessário e suficiente para se arrepender, para se entregar, para se render, mas depois você começa uma vida de conhecimento de Deus. E esse conhecimento vem do relacionamento. Como diz o Salmo número 25,
no versículo número 14, está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Veja, há um conhecimento que mesmo que eu queira eu não consigo, porque é Deus que dá. Ele dá o conhecimento. Ele dá. Há pessoas que vão buscar conhecê-lo cientificamente e não vão conhecer nada a respeito de Deus. Tem cientista que já leu a Bíblia toda e nem por isso mudou a vida dele. Mas tem outros que fizeram a mesma coisa e tiveram suas vidas transformadas. Conhecimento vem de Deus. É Ele quem dá o conhecimento. Mas a intimidade sou eu quem busco. E Ele diz: a intimidade é para quem teme. E a esses que temem, Deus dá a conhecer a sua aliança. Intimidade é amizade, é companheirismo, é estar próximo. Veja o que diz a Bíblia em Tiago, no capítulo 2, no versículo número... Tiago capítulo 2, versículo número 23, está escrito assim, Tiago 2, 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de quê? Amigo de Deus. Isso é interessante porque Jesus certa vez disse aos seus discípulos: eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Intimidade, proximidade, conhecimento. Amigos. Como Abraão foi amigo de Deus, um discípulo de Jesus deve ser amigo de Jesus. Isso é o plano de Deus para o seu conhecimento e para a revelação da sua intimidade. Isso é exclusivo para nós. Ninguém pode ter isso. Um estranho não pode conhecê-lo dessa forma, porque é ao amigo, ao íntimo, que ele dá a conhecer a sua aliança. Ainda em Tiago, no capítulo 4, verso 4, está escrito assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para ser amigo de Deus, eu acabo me tornando inimigo das coisas do mundo. Não digo das pessoas, não é das pessoas que esse texto está se referindo, mas é dos conceitos, é das filosofias, é das normas desse mundo. Não dá para ser amigo de Deus e ao mesmo tempo compactuar com as coisas desse mundo. Então essa amizade é exclusiva para aquele que de fato quer conhecê-lo e prosseguir em conhecer cada vez mais. Quanto mais você andar com Deus, mais você o conhece e mais você se torna seu amigo. E o conhecimento também se atinge com perseverança, com ordem, com vontade, com ação. Não se conhece a Deus sem lutas, irmãos. Lembra de Jó, que nós lemos ainda há pouco? O período em que ele mais conheceu a Deus não foi o período anterior às provas que passou. O período que ele mais conheceu não foi quando ele era religiosamente um homem bom, da qual Deus deu testemunho, não há um servo como Jó em toda a terra, mas esse não foi o período em que ele mais conheceu a Deus. O período que ele mais conheceu foi o período de lutas. Então é disciplina, é necessário disposição para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então a gente precisa entender que esse conhecimento está disponível, mas ele não entra na cabeça por osmose. Ele não entra na cabeça você bater a cabeça na Bíblia. Não é assim que funciona. Não vai entrar, não vai pegar. Você tem que buscar. Isso é buscado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é assim que se conhece a Deus. E muita gente, na falta de disciplina, consegue conhecer a Deus, mas não consegue prosseguir no conhecimento. Consegue ter uma parte, mas não consegue evoluir, como a Bíblia sugere que deve ser feito. Então eu concluo essa mensagem trazendo para nós uma reflexão. O mundo
não está precisando de mais religiosos. O mundo não está precisando de mais doutores em divindades. Essa não é a necessidade do mundo. O que o mundo precisa é de homens e mulheres que tenham um conhecimento mais profundo de Deus, que não se adquire em nenhuma faculdade, que não se adquire em nenhum livro, mas que é vivido na prática. Eu leio contigo Isaías no capítulo número 1, quando o profeta diz do versículo 3 até o versículo número 9. Isaías, capítulo número 1, do verso 3 ao verso 9 diz: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A realidade que Deus aponta no seu próprio povo. Há gente do meu povo que não me conhece. E porque não me conhece, eu também não os conheço. Mas há um remanescente, como é dito no versículo 9. E se não fossem deixados esses poucos, já teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Infelizmente, essa é uma realidade na igreja atual. A igreja que nós estamos vivendo nos tempos modernos, não é? Se Deus não tivesse deixado alguns, a igreja já teria virado uma grande Sodoma, uma grande Gomorra. E o que diz a Bíblia é que um dia toda a terra se encherá do conhecimento. E é com esse versículo que eu encerro essa mensagem. Em Isaías capítulo número 11, do versículo 1 e 2, e depois no versículo número 9, vamos fazer a leitura. Isaías capítulo 11, verso 1 e verso 2 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E agora o verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quero ver esse dia em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Mas antes que a terra se encha, encha você do conhecimento de Deus. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Vamos orar? Fala com Deus agora em oração. A tua experiência pessoal, o teu relacionamento pessoal com Deus, a tua intimidade com o Senhor. É Ele que vai te revelar a aliança, é Ele que vai te revelar o conhecimento, mas você precisa buscá-lo. Que nessa oração você coloque tua mente em Deus, tua vida no Senhor, e fale com Ele a respeito desse conhecimento, que você não pode parar nem se limitar a um momento, a um acontecimento, mas que você prossiga em conhecê-lo. Pai, nós ouvimos a tua palavra, que nos fala profeticamente a respeito dessa necessidade de não apenas conhecê-lo, quem sabe por mera curiosidade, mas prosseguir em conhecê-lo.
prosseguir cada vez mais num relacionamento contínuo contigo, que nos ensina, que nos molda, que nos melhora, que nos lapida a cada dia para nos tornar melhores. O Senhor nos conhece pelo nome, o Senhor sabe quem somos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, mas o Senhor nos conhece. E mesmo assim, como fez com Zaqueu, nos chama, dizendo: hoje me convém ficar contigo, hoje é conveniente para mim estar ao teu lado. Pai, que o Senhor possa estar ao nosso lado, mas que haja um desejo do nosso coração também em estar ao teu lado todo o tempo. Que o Senhor não nos deixe, porque como Moisés, não queremos um anjo, mas queremos a tua presença. Não tem como ir sem a tua presença. Por isso, Pai, fala conosco, coloca esse desejo no coração de cada um dos irmãos, de te buscar e prosseguir te buscando, de te conhecer e continuar conhecendo, para quem sabe como Jó dizer um dia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu tenho uma experiência real contigo. Que essa seja a realidade na vida de todos nós. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, os teus amigos nesse lugar. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.